vamos tentar entender o que o Senhor quis ensinar, visto que ele já estava voltando, já havia voltado para o céu. Glória a Deus, entre aspas, porque depois da morte veio a ressurreição, e antes de ser assunto aos céus, ele apareceu por 40 dias em lugares diferentes. Ele disse: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Plural, né? Mas individualmente os que creem. Deixa-me fazer a primeira pergunta para os irmãos. Qual é o tamanho da sua fé? Não é crer, não é apenas fazer uma confissão de fé, dizendo eu acredito. Eu quero ler a Bíblia com vocês, alguns textos que eu considero por demais importante, para a gente amparar o texto que nós acabamos de ler. Primeiro vamos ver a motivação do Senhor falar dos sinais que acompanham aqueles que crescem. Glória a Deus. Quais eram ou quais foram as motivações para que o Senhor Jesus dissesse que os sinais seguiriam a estes que realmente acreditasse em tudo quanto ele havia feito e ensinado. Quando você observa essas palavras do Senhor Jesus, do capítulo 17, ele dizendo que os sinais acompanhariam, ele deu uma ordem. E a ordem era uma prova de que eles estavam verdadeiramente acreditando no que Jesus estava dizendo. Como isso funciona hoje? A praticidade das boas novas. Como funciona isso? Crer é acreditar. A forma simplificada de fé é acreditar. E quem acredita entra em ação, ou seja, age. Quando a gente fala que crê e não age, não é verdade o que nós estamos professando. O conceito bíblico, teológico, é verdadeiro, é real, e nós sabemos o quanto nós precisamos nos encaixar nele. Vamos ver Hebreus capítulo 11. Me ajude, por favor. Hebreus capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Que fala exatamente sobre o crer, sobre a fé. Vamos lá. A igreja, eu quero toda a igreja participando, tá certo?
O que é que está escrito aí em Hebreus capítulo 11 e o versículo 1? Ok. Eu vou dar na minha tradução. Diz: ora, a fé, em vez de convicção, a minha tradução fala certeza. A outra tradução diz a prova daquilo que você está esperando. Então você acredita, você crê. Ora, se você crê, você espera. E espera certo que vai chegar. Eu quero que você coma mesmo esta palavra. E a certeza daquilo que você não pode ver. Glória a Deus. Em suma, o meu conceito de fé é ação. Se eu creio, eu espero. Se eu creio, eu tenho convicção que vou receber. Em outras palavras, eu descanso no Senhor. Aleluia. Eu descanso no Senhor. Glória a Deus. O contrário disso está no versículo 6 do mesmo capítulo. Capítulo 6, Hebreus 11, 6. Que fala daqueles que não acreditam, daqueles que não têm fé, daqueles que não creem. Ele diz: e sem fé, e sem crença, e sem acreditar no que Deus está falando, é impossível agradar a... É impossível você agradar a Deus. De forma mais agressiva, é você chamar Deus de mentiroso. Aleluia. Considerando promessas. É por isso que eu tenho cuidado quando nós tratamos com os crentes decepcionados com Deus. Que Deus falou, que Deus disse, e não aconteceu. Mas pastor, Deus me falou, Deus disse. E vamos trocar isso em miúdos. Como foi que Deus lhe falou? Não foi a irmã tal que é profeta veio a mim e diz: Deus está mandando lhe dizer. Daí a responsabilidade muito grande de quem fala no nome do Senhor. Porque se está dizendo que foi o Senhor que disse sem Deus ter dito, você está usando o nome de Deus em vão. É pecado. E Deus julgará você por este pecado. Por quê? Porque você pode estar desvirtuando uma pessoa e levando esta pessoa a não acreditar mais na palavra de Deus. Que não é esse o meu assunto. Mas é uma forma só de você ser esclarecido. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, é preciso que quem se aproxima de Deus creia que Ele é real. Quando diz que Ele existe, Ele está querendo dizer que Ele é real em nossa vida hoje. Eu tenho que acreditar que o Senhor está aqui.
Aleluia. E que é galardoador daqueles que o buscam. Agora vamos entrar naquilo que o Senhor pediu. Quem aqui acredita na palavra de Deus como a verdade? Você crê? Amém. Agora, será que cremos mesmo nela como ela é? Número 1. Número 2, em quais circunstâncias nós cremos e em quais nós deixamos de crer? Em primeiro lugar, eu já falei isso trocentas vezes aqui aos irmãos, que o mundo está cansado de ouvir falar de Jesus. O mundo agora quer e precisa ver Jesus. E aonde é que o mundo vai encontrar Jesus? Por quê? Nós conhecemos a Deus, o mundo não conhece a Deus. Nós servimos a Deus, acreditamos nisso. O mundo não serve a Deus. O mundo serve a uma religião, um conceito filosófico, ideológico, enfim, por aí vai. Então, o mundo vai encontrar e ver Jesus em mim, em você. Lamentavelmente, nem todos que estão na igreja têm esta visão correta. E na própria Bíblia, os próprios discípulos de Jesus, Filipe disse a Jesus: mostra-nos o Pai, que isto nos basta. Ele andando com Jesus. Então, ora, nós estamos andando com Jesus ou não estamos? Eu me lembrei de Israel quando houve aquela contenda. Eles perguntaram: está o Senhor no meio de nós ou não? Por quê? Por conta do levante, da contenda. Isso acontece com a gente quando a gente enfrenta uma turbulência, uma tempestade, uma tribulação, uma enfermidade que nos leva a uma UTI. E a gente diz: e onde está Deus? E por que Deus permitiu isto acontecer comigo? Mas o Senhor diz que os sinais acompanham aquele que acredita. Ora, o mundo vê e ouve sobre Jesus através de filósofos e suas filosofias, que é um grande problema hoje. É esse crescente e abundante números de informações, através dos artistas, das peças teatrais. Vê Jesus através da poesia, que são os mais diversos temas que falam de Jesus, através dos cantores. Inclusive, essa semana, eu vi uma postagem de os hinos, músicas sobre Jesus, cantada por um cantor famoso. Eu não abri para ver as músicas porque não tive interesse, mas certamente eram músicas religiosas. Através dos espíritas, das seitas, até dos idólatras, enfim. Todo mundo hoje fala de Jesus. A Bíblia era uma coisa de crente. E os que andavam com a Bíblia eram marginalizados. Hoje não. Quando a perseguição veio, os sacerdotes mandavam queimar as Bíblias. As famílias, os pais de família mandavam que os filhos não aceitassem aquele livro da capa preta. Hoje todo mundo tem Bíblia. O diabo viu que não deu tirar a Bíblia,
porque aumentou a curiosidade do povo. Ele diz: não, dê Bíblia a todo mundo, agora ensine errado o que nela está escrito. Glória a Deus. Vamos ao profeta Isaías capítulo 29, versículo 13 e 14. Palavra do Senhor, grande Jeová. Isaías 29 e 13. Vamos ler a Bíblia. Aleluia. Ajude quem está perto de você. O Senhor disse. Ó. O Senhor disse. Quem foi que disse? O Senhor. O que foi que o Senhor disse? Esse povo se aproxima de mim. Aproxima-se de mim com a boca e com seus lábios me honra. O povo se aproximava do Senhor com boca e com lábios. Vamos ver isso na prática. Tem aquela pessoa fingida, não é? Que não gosta da gente, mas quer tirar proveito. Aí chega o pastor Genival Vento: o senhor é uma bênção. Glória a Deus. Eu te amo. Boca, lábios. Então, Deus está falando através do profeta do povo que se aproximava dele com boca e com lábios. Honravam ao Senhor. Mas, vamos lá? O coração aqui é homem interior. Aqui fala do nosso espírito, que é a parte em nós que lida no mundo espiritual, que se relaciona com Deus. Glória a Deus. Porque quando você aceitou Jesus, o seu espírito humano, ele foi recriado pelo poder da palavra, ou seja, foi mudado, transformado, e aí você recebeu a natureza divina para ser diferente. Então o povo estava honrando a Deus com a boca e com os lábios, mas o coração deste povo, ou seja, o homem interior dessa pessoa estava o quê? Longe de Deus. Vamos mais. E o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Ou seja, as pessoas que não temem a Deus, temem ao homem. Como é isto, pastor? Por exemplo, você não tem medo de fazer as coisas erradas quando ninguém está vendo. Aí você faz. Você vai para o Face, você vai para a internet, você vai para as redes sociais. E ali você vê coisas terríveis que você sabe que não pode ver, mas ninguém está vendo, está tudo certo. O que é isso? Se alguém chegar, sobretudo de autoridade, aí você desliga, muda o canal. O pastor chegou, meu Deus do céu. Mudou a conversa. Mas por que o pastor chegou, você mudou a conversa? E Deus não estava lá? Estava ou não estava? Mas você não tinha consciência disso. Se você tivesse, não fazia o que está fazendo. Aí é o que o profeta está revelando. Ele está dizendo: olha, vocês
O temor de vocês para comigo consiste só em mandamento. Ou seja, o que é que a palavra diz? Não porá coisas más diante dos teus olhos. Aí você vai, liga a TV lá, no canal de pornografia, e está lá assistindo. Aí de repente chega o pastor. Desliga, socorro. Espera aí. E antes do pastor chegar, Deus já estava? Mas você não tinha consciência. Mente cauterizada ou falta de temor do Senhor. Estou falando para alguém que faz isso. Não estou falando para quem não veio. Estou falando para quem veio e faz essas coisas. Mas por que isso? É Deus denunciando o seu pecado. Não para lhe expor ao ridículo, mas para que você ressuscite dentre os mortos. Para que você volte a falar línguas. Para que você volte aos cânticos espirituais e o prazer da presença de Deus. É isso que Deus quer que você saiba. Glória a Deus. O pastor estava ministrando cura. Depois de um congresso, ele ministrava cura e as pessoas vinham uma após a outra. E fizeram até uma fila. E de repente, as pessoas foram chegando e o Espírito Santo disse: aquela pessoa ali está em adultério. Estava na fila para receber uma cura. Aí o Espírito Santo disse ao pastor: aquela pessoa está em adultério. Aleluia. E o pastor disse: Senhor, e eu oro para o Senhor curá-la em adultério? Disse: não. Ela precisa fazer confissão de pecados. E disse: eu denuncio o pecado? Disse: também não, senão vai matá-la. E o pastor disse: e o que eu faço? Disse: tire à parte essa pessoa e diga a ela que procure. Só entre você e ela, diga para ela: procure o seu pastor e confesse o seu pecado. E o resto, o Espírito Santo vai tratar. Aleluia. Os sinais acompanham aqueles que... Nós sim precisamos destes sinais. A igreja sim precisa destes sinais. Nós precisamos ver o que está acontecendo na nossa vida, na vida coletiva, na vida da igreja. Escute, diz o Senhor Jeová: o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Então você aprendeu que isso é errado, você não faz aquilo na vista de ninguém, mas às escondidas você faz. Então você está caminhando para o abismo. Versículo 14, presta atenção: continuarei a fazer obras maravilhosas no meio deste povo. Sim, obras maravilhosas e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Observa a palavra do Senhor que diz: continuarei fazendo maravilhas no meio de... Ou seja, eu não vou deixar de fazer, eu não vou deixar de operar, eu não vou deixar de realizar milagres, porque alguém está no meio pecando. Aleluia. Glória a Deus. Davi não deixou de ser rei, porque adulterou. Davi não perdeu a coroa, porque adulterou. Davi não tirou as vestes reais porque adulterou.
Ele em adultério continuou com coroa na cabeça, ele continuou com vestes reais, continuou com todas as regalias. Mas Davi não era um crente feliz. E deixa eu dizer algo muito extraordinário. O Espírito Santo de Deus Jeová não se retirou da vida dele. Porque se o Espírito Santo se retira da vida de um crente, 7 demônios, o que saiu, vem e traz mais 7 e entra na vida do crente, ele se torna um endemoniado. Quando a terra perdeu a sua origem, a glória dela se foi, mas ela não, ela permaneceu. E Deus sobre ela movia o Espírito Santo com o propósito de restaurá-la. Era o sinal da presença de Deus. E como o tempo passou e Davi não se deu conta do seu pecado, aí Deus levanta Natã, porque Deus é amor, mas é justiça também. Então Deus não iria condenar ou rejeitar a Davi como rejeitou a Saul por causa do seu pecado. Deus sempre dá uma segunda chance. Diga segunda chance. Você precisa dessa segunda chance. Aí Natã veio, fez uma exposição em parábola, e quem deu a sentença? O próprio Davi. Se uma pessoa que faz uma coisa dessa, merece morrer. Aí o profeta disse: ok, esse homem é você. E foi aí que ele compôs o Salmo 51. E pediu que Deus tivesse misericórdia dele, não retirasse dele o Espírito Santo, porque ainda estava. Glória a Deus. E pediu, eu acho isso lindo, quando Davi disse: devolve-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Eu sou crente, eu sou rei, a unção tua está sobre mim, mas eu não tenho um prazer na vida cristã. Pense você isso, você crente, você na igreja, aleluia, você comprado pelo sangue de Jesus, mas você não tem prazer na alegria da tua salvação. Por quê? Pela ausência de Deus no seu homem interior. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então Isaías profetiza da parte de Deus. Jesus lá em Mateus capítulo 15, 7 e 8, ele diz: hipócritas com os fariseus, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, porém, está longe de mim. Glória a Deus. Marcos 7 e 7, o Senhor diz: em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Quantas pessoas enganadas, com a Bíblia na mão. Mas escute, voltemos ao início. Os sinais seguem aqueles que... Você disse que crê. A pergunta é: e os sinais têm lhe acompanhado? Os sinais são marcas. Paulo disse: não me inquieteis, porque trago em meu corpo as marcas de Cristo. Ele era inquietado pelos falsos mestres, irmãos, pela sociedade, pelos hipócritas. Por quê? Por causa da marca que estava sobre a sua vida. Aleluia. Minha mãe dizia umas loucuras, e eu dizia para ela, eu a repreendia depois de crente. Aleluia. Ela dizia: meu filho,
Céu e inferno é tudo aqui mesmo. Céu e inferno é tudo aqui mesmo. Isso tudo que você está dizendo, isso é tudo bobagem, isso é tudo mentira. Negócio de religião, isso não existe. Diz, olha meu filho, a regra da vida é bem com Deus, bem com Satanás. Paulo disse, não me inquieteis, porque eu trago as marcas, ou seja, os sinais que Deus manifestam em minha vida, prova a quem me vê que Deus existe, que Deus é real. Então você e eu precisamos andar nessa sociedade de meio ou de forma que o mundo possa olhar para você e dizer, esse moço é diferente. Não sei porquê, mas ele é diferente. Glória a Deus. Então o mundo quer ver Jesus. Onde? Quando? E como? Aí volta para Jesus e Filipe. Mostra-nos o Pai. Ele disse, você não está olhando para mim? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Aí vem Jesus na oração sacerdotal em João 17. E pede, Pai, não os tire do mundo, mas os livre do mal. E depois, aquela glória, disse Jesus na sua oração sacerdotal, aquela glória que tu me destes antes da fundação do mundo, dê a eles. 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 Esta glória, vocês lembram quando exausto, com as lutas travadas no meio de um povo que havia saído do Egito sob a sua direção, Moisés não aguentava mais, falou com Deus, e Deus manda que ele suba ao Monte Sinai, e ele vai falar com Deus. E esteve com Deus. Ele fez o quê? Ele fez o quê? E ninguém ouviu. Ninguém aprendeu. O que foi que Moisés fez? Subiu ao monte e esteve com Deus. Tudo bem. 40 dias e 40 noites. Ele esteve com Deus. Isso se chama comunhão. Isso se chama intimidade. Isso se chama relacionamento. Pergunta quem está perto de você. Você já esteve com Deus? Se você esteve, os sinais vão acompanhar. Se você esteve, as marcas vão aparecer. Quando Moisés desce do monte, que as pessoas olham para ele, para a sua face resplandecia a glória de Deus. As pessoas não aguentavam, caía rolando no chão. Era a glória de Deus no seu rosto. Ah, pastor, mas foi Moisés. Tudo bem. Vamos a Coríntios, salvo engano, 3:18. Veja, ache para mim aí, Coríntios capítulo 3, versículo 18. Leia aí bem alto, todo mundo leia. Primeiro Coríntios. É isso mesmo? 2 Coríntios, desculpe, obrigado.
3. 2 Coríntios. É porque eu estou com a Bíblia nova e tem uma certa dificuldade. Achei. Todos nós, eu e você, está aqui. Todos nós, com a cara, sem nenhuma máscara. Isso fala de transparência. Glória a Deus. Você olha para mim, sou eu mesmo. Aleluia. Cara descoberta. Sem máscara. Glória a Deus. Tem pessoas que usam muito a expressão, tem pessoas de duas caras. Com você é uma cara. Quando você sai, é outra cara. Todos nós com cara descoberta. Contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como? Pelo Espírito do Senhor. Vamos entender? Vamos entender. Sua cara descoberta. Aí você vai para o espelho. Aí você olha e vê o rosto de quem? O seu. Perfeito como ele é. Exceto que o espelho esteja sujo, vai dar distorção. Exceto que o espelho esteja quebrado. Exceto que o espelho seja aquele espelho que diferente, que muda a imagem, né? Então você, quando chegar no espelho, o espelho vai mostrar a verdade sobre você. Então você, quando chegar no espelho e olhar para o seu rosto, você tem que ver no seu rosto a glória de Cristo. Você tem que olhar para o espelho e dizer: obrigado, Senhor. E ver Jesus na sua vida. Você não pode chegar no espelho e ver a cara de um pecador. Quantas vezes eu acordava, chegava no espelho, quando eu olhava, a cara lavada de cachaça. Vou tomar um café sem açúcar. O negócio está feio aqui. Cara deformada. Porque o pecado deforma. Mas a presença de Deus glorifica, exalta, enobrece. Todos nós repetindo, todos nós refletindo como espelho, manifestamos a glória do Senhor. E por esta glória somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Por isso Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Aleluia. Escute. Paulo disse: trago em meu corpo as marcas. Que marcas Paulo trazia? Marca da santidade de Deus. Era um homem santo. Que marcas? Da presença de Deus. Quando ele falava com autoridade, e as pessoas entendiam que era Deus que estava falando. Em Cônio isso aconteceu, quando ele levantou um paralítico, um aleijado, e o povo pensou que ele era um Deus. Eram ignorantes, eram idólatras. Aí disseram: o Deus Júpiter com ele, e Mercúrio com Barnabé. Disse: os deuses desceu até nós. Por quê? Porque eram homens de
autoridade espiritual. Escute, irmãos, escute, igreja, nós recebemos de Deus autoridade espiritual para curar enfermos, expulsar demônios. Esses sinais têm que sim que estar presente na sua vida. E o mundo precisa ver isso. Aleluia. Mateus 28, 20, a parte B, Jesus diz: estou com vocês todos os dias. Então você não pode andar por aí com medo, assustado. O mundo jaz no maligno. Os demônios estão tramando destruir tudo e todos. Mas nós estamos debaixo da potente mão do Senhor Jeová. Oh, glória! O Senhor disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei ali no meio de vós. Eu sou privilegiado pelos muitos milagres que eu vivi, que eu experimentei. E não foi apenas na igreja, em casa, na casa dos irmãos. Porque tudo quanto era tempo que nós encontrávamos, nós nos reuníamos. Era um grupo de 5 a 6 irmãos. E a gente se reunia. E se reunia para quê? Para falar de milagres, para falar de Jesus, para falar das coisas que Deus estava fazendo. E a presença de Deus se manifestava. A gente nunca ia para a casa de um irmão, nunca se reunia para falar mal da vida de ninguém. A gente nunca se reunia para criticar a vida de ninguém. Não, Senhor, as nossas reuniões era para falar de milagres, era para falar de Jesus, era para falar o que aconteceu na vigília em Satuba, em Santa Luzia do Norte, o que aconteceu na vigília lá na Aripioca. A gente só contava as bênçãos do Senhor, porque era aquilo que a gente vivia. E hoje, parece que ninguém tem mais bênção para contar. Não tem. Você viu? O quê? A sandália da irmã? E o vestido? Só tem aquele. Oh, triste. Se você viu que ela só tem aquele, compre mais 2 ou 3 e dê de presente para ela. E aí você vai ter uma bênção para contar. Aí a gente quer espiritualizar as coisas, não quer que Deus faça. Deus quer fazer. O problema é que você está impedindo. É você que está impedindo. Diga assim: eu não, Jesus. Diga: eu não. Escute. Marcos 9, 14 a 29... traz a história de um pai desesperado que leva o filho possuído por demônios aos discípulos de Jesus, e esses não puderam expulsá-lo. Aí Jesus disse: ao descer do monte, o pai leva para Jesus, Jesus expulsa, chama eles de geração incrédula, e disse a ele 2 coisas importantes, que eu quero concluir aqui, pelo fator tempo. 2 coisas importantes, Jesus disse para eles. E só disse porque eles quiseram saber. Porque tem muitos crentes na igreja conformados em ser frio. Tem muitos crentes na igreja conformados em ser frio, conformado em não ganhar almas, conformado em não ter autoridade de orar pelo enfermo.
Se alguém estiver enfermo, o máximo que ele pode fazer é ir atrás do pastor ou da irmã do ciclo de oração, como se só o pastor e a irmã do ciclo de oração fosse crente. Tu é crente, rapaz? Está ali ela. Não, tu é crente, você tem autoridade. Você tem autoridade. Mas eu sou fraquinho, serve. Só não serve se estiver em pecado, aí não serve. Glória a Deus, aí não serve. Aleluia. Se for em pecado, se arrebenta. Se arrebenta. O irmão foi expulsar um demônio de uma irmã. Pegou o demônio na igreja. E foi expulsar. Quando chegou lá, chegou virado mesmo assim. Deu cada grito. Todo mundo disse, agora vai sair. Aí o demônio olhou para ele e disse, quem é você? E eu não te vi ontem à noite no motel? Aí ele, opa, eu esqueci o meu cartão lá fora da igreja. Autoridade, poder. Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo em você tem ciúmes, mas dá a você capacidade e autoridade. Não se conforme em ser crente vazio da presença de Deus. Não se conforme em ser crente frio. Não se conforme em não ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Não se conforme de ser batizado com o Espírito Santo e com fogo e não falar mistério com Deus. Jesus está às portas. Berra. Xandamacaramas. Aí Jesus disse, geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Em outras palavras, eu vou deixar vocês fisicamente. E vocês só acreditam se você vê eu fazer e você não vai fazer, não. Por que vocês estão esperando que eu venha fazer? Porque vocês não fizeram. Aí eles disseram, mas por que nós não podemos? A gente gritou, pulou, mandou o demônio sair, mas o demônio disse que não saía não, bateu assim o pé e riu da nossa cara. Não, meu filho. O problema de vocês é incredulidade. Vocês são incrédulos. Quando a gente usa essa palavra incrédulo, a primeira ideia que vem à nossa mente é o pecador, né? Não, tem muitos incrédulos dentro da igreja. São salvos. Acreditaram na salvação, foram salvos. Mas são incrédulos no tocante a milagres. Um dia eu contei um milagre e uma pessoa olhou assim para mim. E quando olhou, aí eu li o que a pessoa disse. Não acreditou. Aleluia. Irmãos, precisamos crer. E eles disseram, por quê? Nós não podemos expulsar. Jesus disse, olha, vou dar uma dica. Se vocês tivessem fé, pelo menos como um grão de mostarda, ou seja, se vocês tivessem fé, por pequena que fosse, vocês teriam ordenado este demônio e ele teria saído. Mas vocês não tiveram a fé suficiente. Aí depois o Senhor disse, porém, esta casta só sai com jejum e oração. Parece aqui, Bento, uma incoerência. E eu questiono. Ora, então se eles tivessem fé e não tivessem jejuado, eles teriam expulsado? Não. Porque Jesus disse, aquela casta, só sairia com jejum e oração.
Mas Jesus disse, se eles tivessem fé, era. Porque se eles tivessem fé, na hora que Deus falou que eles fossem orar, porque adiante teriam a batalha, se eles tivessem fé, eles teriam primeiro ido ao monte, depois descido ao vale. Em cima ele recebia as armas, o poder, o fogo, a glória, e embaixo eles realizariam o milagre. Aleluia! Vamos ficar de pé. Aleluia! Esse